O vídeo que você vai ver a seguir é um recorte de um dos meus cursos, onde eu explico duas unidades de medidas, a EM e REM, tá? É uma introdução, na verdade, a essas duas unidades de medidas. Espero que você goste, deixe o vídeo tocar e no final, abra o seu editor de código e experimente, tá? É só assim que você vai aprender. Então abra o seu editor de código, o Visual Studio Code, o Bracket, o Sublime, tanto faz. Experimente, escreva um pouco de HTML, escreva um pouco de CSS e experimente. E olhe o resultado final no browser, porque é como eu sempre digo, é só experimentando, é só colocando a mão na massa que a gente aprende de verdade. Bacana, pessoal? Então é isso aí, deixa o vídeo tocar. No final eu volto a falar com vocês. Um forte abraço e até daqui a pouco. Até lá! Bom, então a primeira unidade de medida que a gente já viu, né, foi a unidade px, né, que representa os pixels, bacana. A gente poderia continuar trabalhando com os pixels, tá? Porém, há um pequeno problema em utilizar pixel para tudo, tá? E está relacionado com acessibilidade, bacana. Por quê? Porque, por padrão, né, quando eu aplico, por exemplo, aqui, quando eu incluo aqui, por exemplo, um parágrafo, por exemplo, Loren, esta fonte, né, por padrão, ela tem 16 pixels, tá? Ela tem 16 pixels por padrão. Porém, o usuário ele pode configurar isso, né? No seu sistema operacional, ele tem algumas preferências que podem aumentar esse tamanho de fonte padrão. Bacana? Se eu travasse, por exemplo, se eu vier aqui no meu CSS, então vou criar aqui mesmo um style aqui, e se eu fizesse algo desse tipo, olha só, font size 16 pixels, a gente vai ver, quando eu salvar, repara aqui no tamanho desse parágrafo que ele não vai sofrer alteração, olha só. Salvei e não teve alteração. Porém, o que acontece? Quando eu travo isso aqui em 16 pixels, pode ser que eu sobrescreva as preferências do usuário, tá? Pode ser que isso aconteça. Então, a gente evita utilizar pixels para tudo, tá? Onde você pode usar pixel se você quiser, né? E depende, por exemplo, uma margem muito pequenininha, né? Um padding pequeno, ou até mesmo em box shadow ou text shadow, né? Que a gente tem ali o deslocamento para cima e para baixo, o esfumaçamento ali, que é o blur, né? A gente poderia sim utilizar pixel nesses casos, tá? Mas, por exemplo, em tamanho, né? Em width, height, por exemplo, e especialmente em font size, a gente não utiliza tanto pixel assim, tá? Eu mostro primeiro, né, essa unidade pixels no treinamento porque é um pouco mais fácil para a gente entender, né? Porque um pixel é uma unidade de medida aqui na fonte, né? O pixel ele está relacionado com a resolução da nossa tela, tá? É um quadradinho aqui da nossa resolução da tela, tá? Então ela é mais fácil de entender. Mas, à medida que a gente vai avançando nos estudos e vai querendo escrever um código cada vez mais profissional, é interessante que, em alguns casos, a gente abandone o pixels e passe a utilizar outras unidades de medida, como, por exemplo, a EM, tá? Ou a REM, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Então, vamos já falar da EM. O que significa essa unidade de medida EM? Basicamente, um EM são os mesmos 16 pixels, tá? Tanto é que eu coloquei aqui um EM, salvei e ele continua exatamente com o mesmo tamanho de fonte, tá? Então, você poderia falar, poxa, mas um EM significa 16 pixels, mas por que isso acontece, né? Porque 16 pixels é o tamanho de fonte padrão aqui do meu browser, tá? É o tamanho de fonte padrão, porém, se eu configurar o meu browser ou até mesmo o sistema operacional habilitando, né, alguma questão de acessibilidade para que eu aumente o tamanho dessa fonte, então esse valor de 1 EM ele não será mais os 16 pixels, tá? Então, em situações normais, né, em situações, configurações normais, melhor dizendo, 1 EM equivale a 16 pixels. Porém, isso pode ser facilmente ajustado pelo usuário, tá bem? Por exemplo, se eu colocar aqui, olha, 2 EMs, o que vai acontecer? Esta fonte vai passar de 16 para 32. Olha lá, já mudou ali. Bacana? Agora, você pode estar se perguntando assim, poxa, às vezes até se você olhar na internet, você pode ver páginas que vão ter números assim, olha só, 7, 5, 6, 5, por exemplo. Vão ter números assim, malucos, tá? E por que isso está acontecendo, né? Porque
a pessoa não queria nem 16 pixels, nem 32, queria um valor intermediário. Então você precisa fazer um cálculo matemático aqui para poder chegar, né, no tamanho de fonte desejado, tá? Então, uma estratégia bastante comum que você pode ver por aí é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para 1em, desse jeito, tá? Ops, aqui eu esqueci de colocar as chaves aqui. É isso aí. Desse jeito, tá? E aí, o que você pode ver por aí também é isso aqui, ó. Font size 62,5%. Desse jeito. O que vai acontecer agora, pessoal? 1em, ele vai ser equivalente a 10 pixels, tá? Se eu salvar, repara, eu já mudei o tamanho de tudo, tá? Eu mudei o tamanho de tudo. Por quê? Porque eu mexi no tamanho de fonte do meu HTML e a propriedade font size, ela é herdada, digamos assim. Então, ela veio para o H1 e veio para o parágrafo. Agora, 1em equivale a 10 pixels. Ou seja, imagina que você queira 16 pixels. Basta colocar 1.6. Se você quiser 18 pixels, né? Em tese, né? Em situações convencionais aqui do meu sistema operacional, das configurações aqui de acessibilidade do meu sistema operacional, 1em, né, seria 16 pixels. Agora, 1em são 10 pixels. Então, se eu quisesse, por exemplo, 18 pixels, eu colocaria, aqui eu colocaria 1.8. Aumentei o tamanho da fonte aqui. Bacana? Se eu quiser, por exemplo, o meu H1 aqui com 24 pixels, por exemplo, eu colocaria aqui font size, né? Font size 2.4 em. Bacana? Desse jeito, olha só. Aqui eu teria 24 pixels e aqui eu teria 18 pixels, tá? E aí a gente tem também outra unidade de medida que também é relativa, que é o REM, tá? E qual que é a diferença? Bom, para a gente poder entender isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um B, tá bom? Uma tag B aqui, ó. Texto, aqui. Texto em negrito. Desse jeito, olha só, tá? Então, nós temos aqui um pequeno texto em negrito. Deixa eu colocar aqui 2 e aqui eu vou colocar 3. Pronto, desse jeito. Bacana? E deixa eu formatar esse B aqui, que eu quero colocar um color red, só para a gente poder identificar melhor ali, tá? Deixa eu colocar um espaço aqui, é isso aí. Muito bem, então temos aqui, ó, texto em negrito, legal? O que está acontecendo, né? Esta minha tag B, ela possui, né, o mesmo tamanho de fonte aqui, o 2em, certo? Agora, o que vai acontecer, por exemplo, se eu vier aqui neste meu B daqui e colocar um font size, por exemplo, 1em, por exemplo. O que vai acontecer? Você acha que ele vai voltar, vai ficar menor do que esses 2ems? Vamos ver? Vou salvar? Não. E nada aconteceu, né? Por quê, pessoal? Por que está acontecendo isso? Porque a unidade de medida em, presta atenção, a unidade de medida em é sempre relativa ao tamanho de fonte do elemento pi. Ou seja, 1em, imagina o seguinte, este daqui, ó, este 2em, em situações normais, ele vai valer, deixa eu colocar aqui, isso, ele vale 20 pixels, certo? 20 pixels, 2em, 20 pixels. O meu parágrafo possui 20 pixels. 1em agora vale 20 pixels. Por quê? Porque repara, se este meu parágrafo ele tem 20 pixels, aqui dentro deste parágrafo, 1em vale 20 pixels. Por isso que 1em aqui vale exatamente os mesmos 20 pixels. Tanto isso é verdade que se eu colocar agora 1.5 em, aqui ó, 1.5 e salvar, repara que ele ficou maior, né? 1.5 ficou maior. E eu aposto com vocês que esse 1.5 agora, ele tem o mesmo resultado que 30 pixels. Quer ver só? 30 px. Vou salvar e não pode haver diferença aqui do lado. Olha lá, 1, 2, 3, salvei e exatamente. Não houve diferença, tá? Então, 1em agora, ele não vale mais
os mesmos 16 pixels. Agora ele vale 20 pixels. Por quê? Porque o meu parágrafo, que é o elemento pi aqui do meu elemento b, o meu parágrafo agora vale 20 pixels. Se eu mudar aqui para 3em, por exemplo, ele vai passar a valer 30 pixels aqui. Então agora 1em vale 30 pixels. Se eu quisesse diminuir pela metade, por exemplo, eu poderia colocar 0.5em, tá? Neste contexto, 1.5em vale a metade de 30 pixels, ou seja, 15 pixels. Salvei, tá lá. Ficou bem menorzinho ali, tá? Obviamente, poderia colocar outros números intermediários aqui, né? Estou só colocando números mais inteiros, digamos assim, para deixar mais fácil de entender. Bacana? Por exemplo, agora, se 1em vale 30 pixels, aí teria que fazer uma pequena conta aí, né? 0.9 vale quanto, né? Faz uma continha de padaria aí, tá bom? Muito bem, então deixa aqui 0.5em e aqui a gente tem 15 pixels. Agora, o que acontece, por exemplo, quando eu utilizo REM, tá? O que significa esse REM? REM, esse R da unidade de medida é root, tá? Seria root EM, bacana? E isso significa que a minha fonte ela vai se comportar basicamente da mesma forma que o EM, exceto essa questão aqui de ser relativo à fonte do elemento pi, mas ele vai passar a ser relativo ao tamanho de fonte do root, que é a raiz do meu documento. Em outras palavras, é o HTML. Então, se eu mudar isso aqui para 5REM, vou colocar 1 agora, tá? Olha só, vou colocar 1REM, bacana? Então, só para a gente relembrar aqui, ó, deixa eu tirar esse comentário, só para a gente relembrar. Se o meu parágrafo tem 3 EMs, ele vale 30 pixels. 1 EM daqui, se eu salvar, ele vai manter os mesmos 30 pixels. Então, vou colocar aqui 30 pixels. Bacana? Agora, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou copiar e colar isso aqui. Vou colar aqui embaixo, eu vou deixar ele sobrescrevendo mesmo, tá? Se eu mudar isso aqui para 1REM, ele não vai mais ser relativo ao tamanho de fonte do elemento pi, mas ele vai passar a se relacionar com o tamanho de fonte do root, ou seja, se eu já salvei, não, ele tá ali ainda. Se aqui, a partir do meu root, 1REM, ou melhor, 1EM, né, vale 10 pixels por conta desse porcentagem daqui, então esta fonte, quando eu salvar esse documento, esse texto em vermelho passará a ter 10 pixels. Vou salvar e tá lá exatamente o que eu falei, ficou bem pequenininho ali, tá? Então ele é mais fácil, né? Quando a gente tem apenas uma única referência, que é o meu HTML, em alguns momentos ele pode se tornar mais fácil, tá bom? Ele pode se tornar mais fácil, especialmente quando a gente estiver falando de tamanho de fonte, né? Eu deixo sempre a relação a partir de um único lugar. E aí ele vai sempre se basear a partir dessa fonte, né? E aí se o usuário tiver alguma configuração para aumentar o tamanho de fonte padrão do sistema operacional ou até mesmo do browser, então ele vai aumentar o tamanho de fonte daqui e esta alteração vai se refletir em todo mundo que utiliza aqui ou EM ou REM. Bacana, pessoal? Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo apoio e espero de coração que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, tá? Se você tiver interesse e quiser saber mais sobre o meu curso completo, eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado, onde você vai conseguir obter maiores detalhes. Eu vou deixar também 2 sugestões de novos vídeos. Nesse vídeo aqui eu vou falar da propriedade Z-Index e por que você deve evitar valores muito altos. E nesse outro vídeo aqui eu vou falar do caminho das pedras para você chegar no seu portfólio com os seus projetos pessoais. Bacana, pessoal? Então é isso, um forte abraço, espero você no próximo vídeo. Até lá!